temos a alegria de receber da cidade de Botuporanga, da Sociedade Espírita Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, a nossa querida Diana Parra. Bem-vinda, Diana. Eu falo alto. Vocês preferem? Então, bom dia a todos. Que Jesus nos ampare, né, nessa manhã. Estamos aqui, com a graça dele, com saúde, disposição, para vir escutar sobre o que o Mestre nos trouxe de aprendizado. E para as reflexões aqui da manhã, nós trouxemos um benefício enorme que nós temos à nossa disposição para nos amparar, nos ajudar no equilíbrio do nosso lar, e toda a região da nossa casa também é beneficiada com o estudo do Evangelho do Lar. Então, mesmo depois da morte de Jesus, os apóstolos, eles continuaram a se encontrar e eles se reuniam, naquela época, em subsolos, nas ruínas, porque eles não podiam se reunir, porque era proibido, o que Jesus trouxe era proibido de se praticar. Era severamente proibido. E num diálogo com o apóstolo Lucas, Paulo de Tarso comenta: no decorrer dos tempos, o Evangelho deverá ser levado para todos os lares do mundo. E cada lar será transformado num verdadeiro templo de Cristo. Então, onde tem oração, onde tem prece, ali é um templo de Cristo. Então, o que é o Evangelho no lar? É o estudo do Evangelho, ou de um livro, né? Vinha de Luz, Pai Nosso, o Pão Nosso, que a gente faz em família, num dia e num horário da semana determinado, sempre naquele dia e naquele horário. A família se reúne, procura ver um horário em que a maioria dos que moram na casa possa estar presente, para fazer uma leitura edificante, uma prece. Esse é o estudo do Evangelho no lar. Não é uma invenção do Espiritismo, não foi a doutrina espírita que criou. É uma prática ensinada pelo próprio Mestre Jesus, que fez o primeiro culto do Evangelho na casa de Pedro, e depois continuou com seus apóstolos nas aldeias por onde ele passava, em Cafarnaum, no lago Tiberíades, sempre ali estudando e discutindo em torno das Sagradas Escrituras. E o estudo do Evangelho no lar é, ao mesmo tempo, o encontro fraternal do qual participam os espíritos familiares e os demais interessados no progresso da família. Porque toda família, toda pessoa tem esse espírito, o anjo da guarda. Então, no estudo do Evangelho no lar participa a família e o anjo guardião. É uma prática cristã que a doutrina espírita recomenda como recurso poderoso contra a obsessão. Tem grande alcance na limpeza e na higiene espiritual do lar. É um canal de comunicação com Jesus e também de sintonia com bons espíritos. É uma das formas mais saudáveis de fraternidade, que começa na família, através do diálogo sincero e do exercício da caridade. Então, por que é importante para a gente levar para dentro da nossa casa a prática do estudo do Evangelho no lar? No livro de Richard Simonetti, ele relata que o estudo do Evangelho no lar abre as portas da nossa casa aos benefícios espirituais, da mesma forma que desentendimentos, brigas e xingamento favorecem o assalto da sombra. Então, quando a gente está com boas intenções, boas palavras, isso traz clareza, traz luz, traz paz. Ao contrário, xingar, falar bravo, reclamar, traz a sombra para dentro da nossa casa. Então, com essa prática, semanalmente, nós conseguimos atrair bons espíritos e afastar os maus espíritos.
ele ainda nos conduz a uma compreensão racional dos ensinamentos do Cristo, levando-nos ao esclarecimento e à aceitação de ter esses ensinamentos como roteiro seguro para nossas vidas, porque nós vamos estar estudando um livro do Evangelho. Ajuda-nos a superar as dificuldades no lar e fora dele, acendendo em nós a luz da compreensão e da paciência. Porque se a gente desenvolver na gente a paciência, a compreensão, a aceitação, onde quer que a gente esteja, no lar, no trabalho, no mercado, a gente vai ter paciência para entender as pessoas, os acontecimentos. Modifica o nosso padrão vibratório, os nossos pensamentos e os nossos sentimentos, desanuviando as nossas mentes, congestionadas das criações inferiores, que são agentes da nossa enfermidade e dos nossos desequilíbrios. Hoje, a gente tem muita informação de televisão, de celular, às vezes a gente vê coisa triste. Isso traz nuvem para a gente. Então, o estudo do Evangelho, ler o livro espírita, traz clareza, traz mais sossego para a nossa alma. Então, nessa parte da saúde, do equilíbrio físico, que o Evangelho também vai nos beneficiar. E com essa prática, semanalmente, nós formamos as defesas magnéticas da nossa casa, impregnando o ambiente espiritual de energias positivas que desestimulam toda a ação maléfica. É uma verdadeira segurança espiritual que passa a funcionar em benefício de todos os integrantes da casa. É como se a gente fizesse um cercado de luz em volta de todo o nosso lar. André Luiz, no livro Os Mensageiros, ele cita que ele estava em estágio aqui na Terra, né, depois de desencarnado, ele estava aqui numa excursão da crosta terrestre. Estava ele, Vicente, e o instrutor era o Aniceto. Aí, depois de horas de excursão aqui pelo planeta, ele já estava cansado, né, exausto. E o Aniceto convida eles para uma casa e mostra uma casa humilde, simples, mas lindamente iluminada e uma impressão de conforto. Era a casa de Isabel, viúva de Isidoro. O Isidoro já era desencarnado, mas a Isabel morava nessa casa. E André Luiz, ele fica perplexo de ver vários espíritos por ali trabalhando e sendo assistido também, sendo ajudado. E aí o Aliceno explica para o André Luiz: os irmãos que nos saúdam são trabalhadores espirituais que se abrigam nessa tenda de amor, que é a casa física aqui da Isabel. Ao se aproximarem, um simpático e acolhedor companheiro abre a porta da casa para eles. E o irmão que os recebe é o próprio Isidoro, o marido da Isabel, que já era desencarnado. Ele estava lá em espírito. E esse detalhe de uma pessoa abrir a porta para o André Luiz deixou ele assim, muito indignado, porque ele se lembrou que quando ele visitou, depois de desencarnar, depois de um tempo ele voltou para a Terra e teve a permissão de visitar o seu antigo lar. E ele se lembra que as paredes não faziam assim, não era obstáculo para ele, porque ele conseguia passar por portas fechadas, por paredes. E na casa de Isabel, não. Alguém tinha que abrir a porta, senão o espírito não passava. O que é isso? É a proteção que estava impregnada nas paredes daquela casa, por causa de bons pensamentos, da prática de estudo do Evangelho no lar que ela tinha. Então veja a proteção que a família tem ali. Qualquer espírito que chegasse ali não teria como entrar. E o André Luiz, então, ficou perplexo de saber disso, né? Porque nós sabemos aqui que paredes materiais não são empecilho para espírito, mas quando elas são impregnadas do bem, do amor, dos bons pensamentos, das boas atitudes, além da matéria, ela também tem a parte espiritual.
Mas quando no lar, aqui ele vai explicar, são levantadas paredes espirituais com substâncias sublimes através do amor, dedicação e ligação com Jesus, isola-se o lar da atmosfera miasmática da crosta terrestre. Somente entra naquele ambiente espíritos autorizados. Olha que proteção, né? Além da proteção do ladrão, a gente tem a proteção, como às vezes a gente fala mal o espírito, mas é espírito que ainda não teve o aprendizado, é ignorante, né? Então, André Luiz, ele narra também que todas as entidades que estavam ali participando do culto cristão do Lar que Isabel cultivava semanalmente eram os trabalhadores que frequentavam ali e também espíritos que estavam necessitados de auxílio, de instrução. E nós sabemos que a prece é o refrigério do nosso espírito. E as almas debilitadas encontram nessa hora o alimento e a sustentação que renovam as nossas forças para a gente continuar na jornada, tanto aqui no plano terrestre como no plano espiritual. Toda vez que se ora, prepara-se a melhoria do ambiente doméstico, que vai dar sustentação a todos. Cada prece emitida do coração constitui correntes magnéticas de relativo poder. Por isso, o Evangelho no Lar não é somente um curso de iluminação exterior, mas também um processo avançado de defesa pelas claridades espirituais que acendem em torno de todos nós. A criatura que ora traz consigo inalienável couraça de proteção. Quem ora, ou quem passa por uma pessoa e fala, Deus te acompanha, aquilo vai com a luz junto com aquela pessoa. É uma couraça de proteção. Além da ajuda que essa prática proporciona no programa espiritual de todo o grupo familiar, estende também essa caridade aos vizinhos e a quantos estiverem estimulados a mudar de atitude. Então, essa luz, ela não fica tão somente ali no nosso lar, onde a gente faz, né, o estudo. Ela vai se espalhando por toda a redondeza. E como então que a gente faz esse estudo do Evangelho no lar? Igual eu falei, escolhe um dia da semana e uma hora, sempre assim. Por exemplo, segunda-feira, 7 horas da noite. Uma hora que a família possa estar ali, às vezes tem alguém que estuda, então vê o horário que dá certo para que a maioria possa estar presente na casa. Quem mora sozinho, também é muito importante fazer o estudo do Evangelho no lar. Escolhe o dia e a hora que ela quer, que ela acha melhor para ela. Prepara ali um ambiente da casa, onde não tem barulho de televisão, onde não tem assim, muita interferência externa. E observa sempre aquele dia e horário. Hoje, tal dia, tal horário, eu vou fazer o estudo do Evangelho no lar. Porque é um compromisso que a gente está fazendo com nossos espíritos benfeitores. Eles veem também espíritos, né, assim, que nos protegem. Eles estão ali também nos amparando. Então, é um compromisso que a gente está fazendo com eles. Então, a gente marca o dia, o horário, aquele local da casa e faz toda semana aquele compromisso. Então, a gente vai iniciar com uma pequena prece, uma prece simples, né? Igual a nossa colega fez, no local da casa que seja menos exposto à perturbação. Aí a gente escolhe um livro, que pode ser o Evangelho. A gente pode abrir aleatoriamente numa página, né, para ver o que vai cair para a gente naquele dia. A gente pode, tem vários livros que a Casa Espírita indica. Então, a gente pode ler uma pequena, o Evangelho no Lar é 10, 15 minutos, não precisa de muito tempo. Lê aquela leitura, conversa com a família sobre o que você entendeu, o que isso veio trazer para nós, né, de entendimento. Aí faz um breve comentário sobre o trecho lido, troca opinião entre os familiares. E lembrando que é sempre importante a gente colocar todo mundo ali na conversa. Se tiver criança na família, escolhe também junto
infantil para que ela possa entender, pede para sentar junto, então, o que você entendeu? A mamãe vai te ajudar. Quem cuida de neto, de sobrinhos, incentivar também essa criança a participar do estudo do Evangelho online. E durante o culto, evitar discussão, evitar crítica e evitar acusação a membros da família. Às vezes a gente lê ali, Jesus pede o perdão. Aí a mulher, está vendo, marido? Não, gente, não é para isso. Não é para ficar acusando ninguém. Nós estamos aqui para se melhorar, não para melhorar alguém. Cada um é responsável por si. Então, sem acusação, sem falar nada com ninguém, ficar somente na leitura e no comentário do livro, né? Lembrando sempre que estamos aqui para a nossa evolução moral. Cada um deve cuidar da sua própria melhoria, sem julgar ou exigir do próximo. O comentário deverá ser somente em torno da questão lida e o que cada um entendeu dela. Devemos estimular a participação de todos, né? Cada um fala um pouquinho ali do que entendeu. Se houver criança na casa, incentivar, né? Porque o aprendizado começa ali. No Livro dos Espíritos, na questão 383, Kardec pergunta: qual que é para o espírito a utilidade de se passar pelo estado de infância? Por que a gente vem e reencarna criança? Aí os espíritos respondem: encarnando-se com o fim de se aperfeiçoar, o espírito é mais acessível durante esse tempo. As impressões que recebem e que podem ajudar o seu adiantamento para qual devem contribuir os que estão encarregados da sua educação. Então a gente reencarna criança porque nessa fase nós somos mais abertos ao aprendizado. E quem tem o poder, né, ali os pais, às vezes os avós, tem que incentivar esses ensinamentos cristãos. Então, os pais, os avós devem insistir para que a criança também participe do culto do Evangelho no lar. Envolver os participantes do grupo, né, cada um com seus questionamentos. Nós podemos também colocar sobre a mesa um copo de água para cada integrante. Então, a família em 3, põe lá 3 copos de água ou uma jarra com água. Mas se a gente colocar esse copo para cada integrante da casa, ali os espíritos vão manipular também recursos para, às vezes, melhoria do nosso corpo físico. Ali nós vamos encontrar a água fluidificada, nós vamos encontrar também recursos para o nosso espírito e para o nosso corpo físico. O Evangelho no Lar não é trabalho de desobsessão, o Evangelho no Lar é uma leitura de um livro e um comentário e a prece inicial e a prece final. Não é invocação de nada, isso é nosso espírito. O estudo do Evangelho no Lar é para pedir proteção para casa e para a família. No final, né, depois que faz a leitura inicial, faz a prece inicial, faz a leitura do livro, comentário, aí faz a prece final. Nessa prece final, nós pedimos proteção, pedimos auxílio, pedimos a fluidificação da água, onde possamos encontrar ali alimento para o nosso corpo físico, para o nosso espírito, o remédio necessário para os espíritos sondem cada integrante ali da família. Podemos pedir também para os filhos que moram distantes, os espíritos vão ali visitar, vão levar os benefícios necessários. Agradecer a presença, né, desse nosso amigo, anjo guardião, que está sempre ali conosco, nos ajudando, nos amparando. E, enfim, agradecer por tantas oportunidades que o Pai nos concede com essa encarnação. E muito importante também é que depois que a gente termina essa reunião, né, no lar, a gente se mantenha com esse equilíbrio. Buscar palavras amenas durante todo
toda a semana, né, durante todo o nosso dia, evitar palavrão e xingamento, procurar manter o nosso pensamento sempre no bem, sermos educados com as pessoas, para que esse clima de equilíbrio permaneça na nossa residência até a próxima semana, até o próximo dia marcado, né? Para esse valioso intercâmbio de luz com nossos amigos benfeitores. Então, nós vimos aqui como que uma atitude tão simples que a gente leva para dentro do nosso lar pode mudar tanto a nossa vida, trazendo benefício físico, benefício espiritual, proteção do lar, proteção do quarteirão. E para encerrar, lembremos do que Jesus nos orientou, que onde houver uma ou mais pessoas reunidas em meu nome, ali eu também estarei. E possamos, então, trazer para dentro do nosso lar, da nossa família, a presença de Cristo, nosso Mestre maior.